Oi, gente, espero que vocês estejam bem. Gente, me perguntaram, né, e eu quero falar pra vocês. Como começar um destralhe? Gente, o que que é destralhe? Destralhe é você tirar tudo aquilo que tá te travando, né? Que tem muita coisa ali, que tá quase você se tornando uma pessoa acumuladora. Isso em vários departamentos, né? Várias coisas na nossa vida. Então, pra começar, você tem que ter a noção que o destralhe é uma coisa assim, eu penso pra mim, que é uma coisa que você vai ficar livre, sabe? E pensam que não, você tem que estar com um preparo psicológico pra isso, gente. Eu acho que o maior destralhe que tem é quando você faz assim, ó. Dá, sabe aquela energia, você vai lá tchum, e faz tudo aquilo. Eu, como cristã, eu peço ajuda pra Deus, né? Eu oro pra Deus, assim, me ajudar a tirar coisas que não fazem mais sentido pra mim. E pra mim, quando eu comecei a pensar muito nessa questão de destralhe, que eu acho que é junto com o minimalismo, eu acho que destralhe e minimalismo andam juntos. Foi quando, porque assim, eu penso que o destralhe é o começo de um processo de minimalismo. Então foi quando aconteceu uma tragédia na minha família e eu vi ali o que restou da pessoa, em termos aqui na Terra, de bagagens, de vestes. E aí eu comecei a notar, porque era uma pessoa que, por ser homem, era uma pessoa que não tinha muitas coisas. Nunca foi, não até por ser homem, porque hoje em dia tem homens também que são muito consumistas, né? E aí na hora que eu vi aquilo, assim, e analisei e vi as coisas da doação, aquilo me doeu muito por dentro. E aí remeteu algumas coisas que Deus já havia falado comigo através de testemunhos, né, através de próprias histórias que eu vejo a respeito do minimalismo, dos conceitos de minimalismo, de destralhe. E eu comecei a pensar nitidamente na minha vida mesmo, comecei a analisar um pouco sobre mim, sobre no que eu tenho, no que eu tinha, estava colocando meu amparo, e no que eu estava, às vezes, colocando frustrações que eu já sabia disso, que todo mundo fala, em termos de ansiedade, enfim, que a gente acaba como mulher lançando mão e gastando muito. Eu, quando era solteira e trabalhava, enfim, eu passava pelo centro, então, de Campinas, onde tinha muitos comércios. Então, eu acabava aqui gastando quase meu salário, sem perceber, trabalhando tanto do jeito que eu trabalhava, que era de domingo a domingo, em compras. Gerando cartão, gastava em vários cartões que eu tinha, fora o cartão das fast fashions que ofertava e eu fazia. Então, assim, vivia gastando. E aí não podia ver uma promoção, ia lá e comprava. E o guarda-roupa superlotado. E às vezes eu repetia até as mesmas, não tinha noção, as mesmas peças, sapatos que eu comprava. Isso era em tudo, gente. Era um consumismo em tudo. E aí na hora que eu deparei com aquela cena, né, o que eu vi ali mexeu muito comigo. Aí comecei imaginando em algo que para todos vai acontecer. Vocês podem dizer, nossa, que fúnebre começar o vídeo falando isso, mas foi assim que aconteceu comigo. Eu falei assim, amanhã ou depois eu posso partir daqui. Ou agora, não sei qual é a minha hora. E o que, que eu vou deixar para outras pessoas? Tem pessoas que eu sigo, que eu vejo, como vocês sabem, que eu posto muito, e eu vejo muitas coisas nas redes, isso desde que na época do Orkut eu vejo muita coisa. E retenho muitas informações de que as pessoas, eu sou uma pessoa muito observadora, então é triste para mim porque eu pego muito rápido. Então eu vejo a forma que as pessoas falam, as formas que as pessoas lidam, até mesmo por aqui eu consigo um pouco diagnosticar, olhar e ver quando as pessoas estão mentindo, quando as pessoas são falsas, o que as pessoas às vezes sentem por mim pessoalmente. Então eu consigo ver essas coisas e isso às vezes entristece a gente. Porque às vezes aquela pessoa que a gente vê é aquela pessoa que a gente leva. Mas voltando para esse mundo do destralhe e do minimalismo. Então aí eu comecei a observar e falei assim, meu, se eu for daqui eu vou deixar tanta coisas que eu já vi relatos, como eu falei pra vocês, já vi muitas coisas que tragam um monte de informação para fazer vários vídeos das coisas que eu já presenciei de pessoas, relatos que eu tô aprendendo, enfim, tudo mais. E aí eu já vi casos de pessoas que partiram daqui e deixaram aquele guarda-roupa, que não eram pessoas ricas ou classe média alta, pessoas normais como a gente, que deixou ali aquele guarda-roupa bitolado de peças. E aí outra pessoa que às vezes não era nem da família, né, uma pessoa que não era da família, entrou ali para poder ajudar a família, o marido desestruturado, chegou no guarda-roupa, várias peças com etiqueta. E aí você via onde que ela gastava aquilo tudo, aquela ansiedade, aqueles problemas que ela vivenciava, todos sabiam, era ali na compra daquilo, que às vezes ela nem usava aquilo que estava ali, né? E aí eu comecei a ver um monte de coisa na minha mente, falei assim, gente, o que tá acontecendo comigo? Porque assim, a minha realidade social, né, para que vocês aí que estão seguindo, chegando agora, sou casada, sou mãe, sou cristã, sou do lar, não trabalho fora. E o máximo que eu saio assim, a minha cidade não tem shopping, enfim, não tem aquele grande centro hoje, né? Eu vivia numa cidade que tinha um enorme centro, Campinas tem muitas coisas, né? E era bem aquela época que o centro de Campinas era top, hoje tá bem mais reduzido. Então tinha muitas lojas.
E o pra que eu vivo hoje, minha cidade não tem lojas famosas, são lojas típicas da cidade, poucas lojas. Sim, pra mim poder, não tem shopping, pra eu poder ir ao shopping eu tenho que ir fora, pra eu poder ver outras lojas eu tenho que ir fora. Então, assim, foi uma mudança muito, assim, drástica, né, de vida, de padrões. E aí eu comecei a falar assim, meu, pra minha realidade, pra que ser tão consumista, comprar tantas roupas, e embora eu tinha diminuído bastante, porque aí como eu parei de trabalhar, né, não tinha mais aquele condições financeiras, eu diminui muito. Mas mesmo assim, isso não deixei de deixar de comprar, porque aí você vai aonde cabe o seu bolso. Você vai nas promoções comprando coisas mais baratas, né? Aí eu comecei a ficar viciada em compras por catálogos, compras mais fáceis pela internet. Ou no começo pessoas meio que em casa. Eu achava que era muito assim nas redes, nas plataformas, tinha aqueles grupinhos de venda, enfim, tudo mais. E aí, gente, eu comecei a pensar, foi pouco tempo atrás, que aí veio de tudo pra mim, comecei a olhar meu guarda-roupa. Comecei a ver assim, meu Deus, o meu contexto social, a vida que eu levo, pra que ter tanta coisa? Comecei a perder muitos sapatos, deteriorando, porque onde eu moro também é um pouco comum, vocês viram meus relatos, né? Sapatos até de mais caros que eu tinha pago. Roupas porque eu vivo assim, engordando, emagrecendo, perdendo também. E muitas que eu não comecei a usar, mudei muito de estilo. E aí começou a mexer muito também, eu comecei assim, sabe, me transformar. E aí veio o desafio que eu peguei de umas meninas, que era para ficar um ano sem comprar redução, nada. É um ano que eu não podia comprar mais nada em Invest. Eu entrei nesse ano e vi que eu ia mentir para vocês, porque eu não ia conseguir, porque eu não estava preparada. Muitos que entram, como eu falei, já se preparam antes, compram as coisas antes para poder conseguir ficar um ano sem comprar nada. E eu falei assim, não vou mentir. E eu não me preparei. Então eu falei assim, é um ano de redução de gastos, investes. Porque eu acho que não entrar nesse desafio só dizer que não vai comprar roupa, eu acho, não sei. Você desconta aquilo tudo em outras coisas que você usa. Ou em brinco, um acessório, como colar, bijus, sapato, bolsa, você vai descontar em outra coisa. Às vezes só em roupa que não, né? Aí eu falei assim, não. Aí eu entrei e vi que realmente para você iniciar um processo de mudança tem que começar com destralhe. Você tem que desapegar de certas coisas do seu armário. Aí veio aquilo que eu já falei pra vocês no início, que eu pensei assim, imagina acontece alguma coisa comigo, trabalho que eu vou dar para as pessoas que vão ficar, o que que as pessoas vão imaginar, né? O que que eu vou deixar ali de legado para a pessoa que vai ver, nossa, ela é uma pessoa acumuladora, para que tanta roupa assim? Aí eu trabalho tirar aquelas roupas, ou dar para doação, até, é, sei lá, fazer o que for, né? E tem, como eu falei, tem pessoas que eu sigo que acham que comprar roupas de marca, bolsas de marca é um investimento. Eu não acho. É um investimento para outra pessoa que vai ver. Porque às vezes a pessoa que você vai deixar, às vezes um filho, um parente, não vai dar nem valor por aquilo, vai dar trabalho dela pegar, vender por um preço justo para outras pessoas, né? Para os brechós, enfim, tudo mais. Eu acho que vai dar trabalho. Mas enfim. E cada um com o seu pensamento, eu não estou aqui para criticar, estou falando o que aconteceu comigo. E aí eu comecei a observar, comecei a olhar assim, nitidamente. Foi uma experiência também muito espiritual, né? Profunda com o Senhor. E aí eu comecei a destralhar. E aí geralmente vem, sabe aquele estalo? A destralhei muitas coisas, porque tem muitas coisas na nossa vida. Tudo tá em processo de destralhe. Tudo tá num processo de mudança, de entrar numa vida minimalista. O que é o minimalismo na minha visão? Não é sinal de escassez, de pouca coisa, né? De se sentir mal, de não, sabe? Não, o minimalismo é algo que você entra, onde você vai começar a ter consciência daquilo que você está comprando. Será que realmente eu vou usar isso? Será que eu preciso disso? Eu tô indo no embalo porque tá todo mundo tá tendo, eu tô vendo aí do outro lado da tela, todo mundo tendo, ou minhas amigas todas tendo, ou no meu trabalho todas tendo, eu tô na escola ali, né? Faculdade, todas tendo, eu quero aquilo. Mas será que eu vou usar aquilo? Será que tem a ver comigo? E isso, gente, até em coisas básicas como uma escolha de uma profissão. Você ser minimalista para você mesmo, escolher algo que às vezes você fala assim, é pequeno, mas eu desempenhando bem aquilo que eu gosto, vou fazer um diferencial no mercado de trabalho. Não preciso ir onde uma manada tá indo para ser igual a todo mundo, e aí a disputa vai ficar maior ainda naquele nicho. Então, é coisas que você leva para tudo da sua vida. Como eu falei, é um distrair o minimalismo em coisas para casa. Você precisa ter milhares de pratos e ter aqueles pratos especiais para visita? Não. A visita veio na sua casa, ela vai ter que estar de acordo com as regras que você coloca na sua casa. É uma visita, então ela veio para fazer parte daquele momento com você. Então você vai servir os mesmos talheres, os mesmos pratos. Enfim, ela vai adentrar. E às vezes você tá tão assim preparando alguma visita, às vezes a visita vem inesperadamente, se pega de surpresa, você tá preparando uma coisa do dia a dia, você fica perdido. Mas, se é uma visita, você vai servir aquilo que você já tem contigo, né? Que você usa com todo mundo ali, né? E eu acho que também nessa parte da cozinha,
Olha quanta coisa que tem pra destralar. Se eu fazer uma lista, a gente não tem como colocar itens, até porque o que eu falar pra mim, para você, não é o que eu falar que eu fiz pra mim, não é que vai identificar pra você. Entendeu? O destralhe tem que vir de você, que você tá vendo que você tem excesso pra você diminuir aquilo. Porque às vezes você tem uma vida social tão assim amplamente que é claro que seu armário não vai ser um armário cápsula igual o meu. Vai ser um armário diferente, onde você vai ter peças diferentes, e às vezes até você vai ter umas 100 peças, e eu vou ter só 30 peças. E eu não posso falar pra você, olha, tem que diminuir make. Se seu trabalho é isso, você trabalha no shopping, trabalha com algum setor onde você tem que estar bem apresentável, utilizar de make, você vai usar mais que eu. Então, assim, é uma coisa que é individual. O que você tem que aprender é essa mente que eu falei, se posicionar e ver que você tá tendo demais, seja na parte, igual eu falei, de casa. Tem gente que vai até distrair de pano de prato, gente. Eu instalei todos os meus panos de prato e eu uso agora só aqueles paninhos que você compra, que eu achei mais fácil pra mim. Eu adequei pra minha vida, eu achei que um acúmulo daquilo, depois do trabalho que eu tenho pra limpar, pra lavar, e eu não gosto, aí eu já falei assim, não. E eu vou gastar muito também, vou ficar juntando um monte de coisas pra poder, né, produtinhos pra poder usar. Não quero tudo isso não, quero os produtos básicos, então eu vou usar, descartei e jogo fora. E aqueles lá, dá pra você dar uma lavadinha, dá pra usar umas 5 vezes, lavando bem com detergentinho, né? 5, 10 vezes, dependendo aonde você for usar, aquele Limpex, né? Aqueles flanelinha que você compra de rolinho. E aí eu comecei a destralhar. Destralhei muitos copos que eu tinha aqui de plástico. Eu ficava assim, nossa, deve quebrar, deve quebrar. Não, pra que tudo isso? Eu tenho que ter. E comecei a entrar na minha mente o quê? Eu vou ter aquilo e vou usar aquilo. Igual eu prego pra vocês de roupa. Não, preciso comprar. Igual eu falei pra vocês. Ah, eu quero comprar tal coisa. Mas a gente não tem uma coisa parecida, então eu vou tirar dali, que eu não vou sentir culpado, tirar aquele no meu guarda-roupa. Vai entrar outra coisa e eu vou usar. Vou usar, aproveitar aquele corpo que eu comprei naquele momento, que eu acho que ficou bonito em mim. Amanhã ou depois eu não vou achar que ficou mais bonito em mim. Por exemplo, esse vestido, eu comprei esse vestido, eu achei que ficou lindo em mim. Só que eu não usei, porque eu falei assim, não dá pra me usar, porque quem sabe eu uso meia, né? Ai, vai ficar feio com a meia, ai, porque não sei o que tal. Pensando no que o outro vai pensar, não como estarei me sentindo. E aí eu fui deixando ele lá. Conclusão, agora eu peguei ele pra me usar, tipo, que eu vou pegar o dele pra escola, ou fazer uma coisa, ir pro centro, sair, ou aqui em casa, que eu vou atender às vezes um portão, que chega alguma encomenda pra mim. E assim, que eu vou usar ele. E eu tinha comprado porque eu tinha adorado pensei em ir pra igreja, pra um lugar especial. Fala pra mim se eu usei. Não. E tava esquecido lá no meu armário. Que aí eu lembrei de muita coisa quando eu comecei a mexer no meu armário esses dias. Gravei até uns flashes pra vocês. Porque também, gente, o destralhe melhor que tem é aquele destralhe que não é filmado, que não é programado. Que eu já falei pra vocês que eu adoro, pelo menos pra mim. Dá um negócio, quando você vê, já faz um monte de sacola. E aí eu faço, mas eu quero não vejo ela de ficar livre daquilo. Que saia logo da minha frente. Entendeu? Então é muito bom isso também. Então, gente, voltando aqui, que eu parei para conversar com meu filho. Então, é assim, tudo, eu penso a mim, tudo se inicia no destralhe. Você vai ver aquilo que não te representa mais, que tá há muito tempo ali. Muitas falam, seguem livros, né? Ah, tem que ter um ano, uns falam 6 meses, outros um ano, você não usou, descarta. Ou aquilo que você fica aquela dor ainda de apego, você separa, né? Não tem apego por coisas materiais, misericórdia, gente. Eu tinha isso. Não tem apego por roupa, por sapato, por bolsa. Não deu, vai embora. E esse negócio também de você dar pra alguém, se tá com manchado, se tá, não faz isso, gente, joga fora, tá? Agora, alguma coisa que dá pra aproveitar, né? Não dá com dó. Até a hora antes pra dar essas roupinhas pra alguém, ou algo que você vai destralhar a hora, e doa com o coração aberto, né? E algumas pessoas vendem também, não vou criticar, cada um na sua opinião, quanto isso é pessoal, como eu falei. E aí destralhe na cozinha, destralhe dos talheres, destralhe daquelas. Eu estralhei, minha filha, foi um saco enorme daqueles de lixo de tapuér. Destralhe de pequenas coisas. Tudo que você olha assim, que você vê que tem um pouquinho uma bagunça ali, não, já vou entrar pra destralhar. E aí, nas partes de roupa, tem vários itens, né, pra destralhar. Tem parte íntima, tem blusinhas, tem vestidinhos, tem lenços, tem blá blá blá, aí tem a parte de acessórios, é brinquinho, é tiarinha, tem parte de esmalte, tem parte de make, tem parte de cosméticos. Se eu for elencar aqui, vai dar muitas coisas. E às vezes eu falo assim, tem que ser a parte de cosméticos, mas às vezes a pessoa tem aqueles cosméticos que ela usa todos eles. Opa, bacana, é a vida dela, né? Aí você tem que ver. E às vezes você tem muita coisa que você tá vendo que tem dó de dar, tal, tem dó de jogar fora. Não tem, é isso. E usa aquilo que você tem. Eu já perdi muito, como eu falei pra você, quem me segue. Perdi quando era muito acumuladora. Nossa, perdi muitos comércios, joguei muita coisa que venceu fora. Até depois que eu casei, eu ia em mercado, comprava aquelas coisinhas de mercado, muitos potes de creme. Eu dei tudo pra minha irmã, da minha irmã usou vários potes. Eu comecei a usar um monte de condicionador, usar um monte, tacar um monte no meu cabelo.
pra aproveitar, pra não perder. Eu tinha vários, depois eu fiquei guardando aqueles potes, gente. Um monte pra fazer artesanato. Aí eu vi que tava um monte, joguei, foi tudo fora. Não fazia artesanato, coisa nenhuma. Eu falei assim, eu vou jogar é fora. Joguei tudo fora. Tudo fora. Até na igreja eu tô minimalista. Eu não uso papéis que, tipo, não vai agregar muito valor, né? Eu uso coisas simples. Usei de uma vez, eu jogo fora. Até é bom que eu faço outras coisas, entro no ambiente espiritual, projeto, inovo, penso em coisas diferentes pra fazer, pra apresentar. Também faço isso, entendeu? E em todas as áreas, gente. Área de papelaria, área de make, como eu falei, área de cozinha. Destralhe em pequenas coisas, assim, de livros. Eu destralhei um monte de livro, quem me acompanha sabe. É que às vezes me dá aquele insight, eu não filmo, eu faço. Destralhei, coloquei naquela geladeira que fica nas estações de trem. Coloquei um monte de livro, destralhei CD, que era coisas antigas que eu tinha. Ai, minha filha, destralhei um monte de coisa, gente. Um monte de coisa. Então, tudo que tem que começar, pra mim, é no destralhe. Você destralhou, tirou fora aquilo mesmo. Ô, Glória, conseguiu. Esse é o primeiro passo. Aí vai ser o minimalismo, porque aí você destralhou. Ficou 10 blusas, vamos colocar na parte de vestes. Aí você vai comprar, que blusa, vai comprar. Você fala assim, mas eu já tenho uma. Que parece. Será que eu preciso dessa roupa? Será que eu tô querendo comprar porque eu tô sendo influenciada por aquilo que eu tô olhando tanto? E às vezes não ficou nem bonito em mim, e eu quero porque eu quero que todo mundo tá usando. Aí o preço tá muito barato. Não posso perder, gente. Tá essa promoção louca. Não posso. Calma, você tem que ser sensato na hora de comprar. Né? Pra que eu preciso tanto par de sapato que eu já tenho aquele par de sapato? Então, se eu vou comprar, eu vou dar ele pra alguém. Eu vou pensar em dar pra alguém e aí esse aqui eu vou começar a usar. Comprou, não deixe guardado. Se você comprou, você gostou, então coloca pra usar, querida. Ai, que eu posso usar só pra ir pra igreja, não posso usar pra ir pro dia a dia. Não, o que que tem? Poxa, é tão bom ver uma coisa usada, apreciar que você usou. Gente, façam isso que eu já fiz isso. Olha, fazia tempo que eu não fazia isso. Aí quando eu falei assim, mas eu precisava comprar outro porque eu gastei muito esse. Eu usei demais, vou comprar um igual. Chegar lá eu compro um diferente. Mas aí eu uso pra caramba também. É muito prazeroso você ter uma coisa que você usou, gente, bastante. Que você aproveitou daquilo. Sabia que vem até as memórias? Nossa, eu usei muito aquela roupa, parece uma roupa que eu tinha. Mas eu vou comprar, porque eu já usei esse modelo muito. E não ir pro modismo, criar sua própria moda. Não sei, tomar cuidado para não ser influenciado. Como eu falei, para você conseguir ser minimalista, tomar cuidado. É um processo, gente. É um processo vicioso. Você está se livrando de um vício. É triste. É um vício. Se torna um vício você comprar. E às vezes você fala assim, não, mas tem que ter dinheiro. Não. Você vai ali, igual hoje. Eu me controlei, gente. Hoje eu passei pela lojinha aqui da minha cidade e tinha umas peças na banca de promoção. E aí eu comecei, porque eu tava com tempo, falei assim, vou dar uma volta, precisar fazer porque eu não olho as coisas da minha cidade, porque na minha cidade não tem essas lojinhas famosas. É lojinha nem comum, loja mesmo da cidade. Aí eu comecei a ver, e aí tava lá o valor de R$ 5. Não, o valor de R$ 3. Mas aí eu peguei R$ 3 o valor, mais barato que brechó, porque que brechó na minha casa é 5, perto da minha casa. Aí eu comecei a pegar e aí juntou uma senhora. Aí eu ela vendo, eu falei assim, nossa, olha a minha mente, olha cada coisa, vou ver se eu acho alguma coisa, né? Aí daqui a pouco a moça veio e falou assim, moça, não é 5 não, é todas por 3. Todas não, né? Cada peça é por 3. Aí eu falei assim, aí já veio, mas eu me segurei, gente. Comecei a olhar, olha como muda a nossa visão, olhar com o olhar do que é. Aí eu olhei bem assim, comecei a falar assim, ainda falei pra senhora, mas são peças com pequenos defeitos. Aí até vi uma ali, sabe? Falei assim, nossa, me controlei. Eu não comprei nada. E isso, quem me segue já sabe que eu passei pela prova da promoção, que eu fui no shopping esses dias. As festas em festa que fazia anos quando eu entrava. Nossa, só promo. Eu falei assim, eu me segurei, não comprei nada. Fui com uma colega minha que gastou, não comprei nada. Olha como que eu mudei, gente. E tô usando mais as coisas, entendeu? Eu fiz um destralhe na minha parte, eu nem filmei com você, eu não sei se eu filmei. Um destralhe na minha parte de brincos. Aí eu dei pra minha irmã, que era a mais vibe da minha irmã agora. Porque eu comecei a usar óculos assim, eu acho que não fica tão, dependendo do brincos, não ficam tão bons pra mim. Aí destralhei, que também não adianta guardar, eram bonitos, falei assim, um dia eu vou usar. Que dia eu não usei até agora? Aí destralhei, que era uma coisa difícil pra mostrar, quem me conhece sabe que a parte mais difícil também é a parte de acessórios. Aí até, ó, esse aqui eu comprei esses dias, quem me segue viu, tô usando, porque é uma coisa que combina com o que eu vi, que eu gosto. Ó, tô colocando pra usar, entendeu? Já usei hoje, falei assim, não vou ficar sem brinco não, tem brinco, eu vou colocar. Aí eu uso esse aqui, tô usando os outros, aqui que eu não tô. Coloquei essas colarzinhos que eram antigos, guardado. Coloquei pra usar, falei assim, não, eu vou ficar trocando. Falei assim, não, vou deixar isso pra usar um tempo. Aí eu uso outro tempo. Tô colocando pra usar as coisas que eu tenho. E eu comecei a ver as coisas que eu tinha. Falei assim, gente, tem coisa que eu nem lembrava que eu tinha no guarda-roupa. Que, olha, apaga na memória da gente. E aí, isso foi meu processo, início de processo pra mim minimalista. Porque se você olhar com o seu olhar minimalista, você vai falar assim, nossa, não tem nada a ver minimalismo essa moça.
roupa com flores, com estampas assim, tantas assim, ela tinha que ter umas 5 blusinhas assim diversificada, tinha que ter uma saia jeans só, porque combina com tudo, mas ela não sabe os meus eu não vou deixar de viver aquilo, a minha vida é única. Hoje meu dia é único, eu tenho que estar me sentindo bem em tudo. E isso vai fazer com outros assim também comigo, porque se tá toda aqui arrumadinha de um jeito que a pessoa ali fala pra mim ficar, e eu não estiver bem, eu não vou conseguir passar isso. Eu vou passar uma imagem do que eu não sou, vou estar com uma máscara de que eu não sou. E aí quando for eu realmente, porque fora daquilo nos bastidores da vida, vai ser realmente eu vou me sentir desnorteada, né? É claro que se for exigido para um trabalho, alguma coisa, eu vou me adaptar. Mas para trazer isso para minha vida de dia a dia, não vou conseguir, né? E hoje, infelizmente, as pessoas têm de criticar as vestes, de falar que as vestes. Muitos vídeos aí viralizam. Ah, não, essa estampa não é estampa, essa estampa envelhece. Essa estampa é de velha. Olha só, estampa de. Eu já vi falar assim, tem cheiro de pobre. Olha que coisa horrorosa. Que preconceito. E tem um monte de seguidores, pessoas que seguem, pessoas que falam isso. Não. Meu pai fica assustada. Né? Então, gente, é esses os processos para ter um bom. Para mim, que foi, eu tô repartindo com vocês, os processos que eu tô utilizando, né? Porque tudo na vida é um aprendizado. A gente pode estar aqui em cima, cair, ou cair numa tentação e errar. É tudo um processo, gente. Nada é estagnado. Assim, acho. A gente vive de processos. Então, o processo, primeiro, para você se dar bem e conseguir ser minimalista, é você começar com um bom destralhe. Depois você passar por um processo de conhecimento próprio, ver que é o que você gosta naquele momento, comprar aquilo, usar bastante aquilo, sabe? Em todos os lugares. Fica em casa, tá se sentindo bem, que eu tô com aquilo que eu gosto. Usar bastante aquilo, entendeu? E depois você ir trocando. Ou fica ali que eu vou usar, e aí quando sai o guarda-roupa você vê, nossa, aí eu gosto dessa, você saber o que você tem certinho para determinado momento. Porque às vezes você tem tanta coisa, isso te atrapalha até para você se arrumar. Tem pessoas hoje, gente, eu sou cristã, e eu fico muito assim chateada em termos quanto a vaidade, que hoje tem vários vídeos, eu posto para vocês, né? Meu look, tô indo pro culto. Às vezes eu faço as coisas rapidinho, porque eu não gosto muito de maquiagem, então eu sou bem assim, sabe, minimalista em maquiagem. E assim, às vezes eu já penso antes da roupa que eu vou pegar e eu tô vendo que eu tô entrando nesse lance minimalismo, que eu já tô sabendo assim, o que eu gosto. Que eu acho que aquilo ali eu não adianta fugir, que eu sempre vou usar. Então eu vou comprar aquilo às vezes de várias cores. Eu já critiquei umas pessoas que eu vi que compram roupas assim, a mesma roupa de várias cores. Não é porque ela gosta daquilo. Ela sabe que aquele estilo é dela, então ela tem de várias cores. Um dia ela quer usar um verde, um laranja, né, um vermelho. E aí eu tô um pouco virando meio adepta disso. Porque na corrida da vida eu sei que aquele modelo ficou legal em mim, aí hoje eu vou colocar um verde, aí hoje eu vou colocar aquela amarela, aí eu tô meio chuvoso assim, aí eu vou colocar um cinza, entendeu? E de brincar com as cores, né? Porque isso reflete um pouco do que a gente tá internamente, né? Então, assim, e tem gente hoje em dia que você perde tempo, gente, querendo mostrar pra outra a roupa que está vestindo, querendo mostrar pra outra, e até pesquisa, ai, hoje eu vou pregar em tal igreja, ou hoje eu vou estar no culto tal. Eu preciso estar assim, porque tá na vibe de usar assim. Aí eu preciso estar. Gente, e tendo entrado um pouco do minimalismo em makes nas igrejas, né? Não usam tão aflorada, mas usam sim. E aí passa aquele tempo maquiando, passa aquele tempo gastando com a roupa. Chega atrasado no culto, pede o início do culto. O início, que é mais importante que a oração, você falar para Deus, para abençoar o culto, nem hora antes de ir pro culto. Misericórdia, o que que vai peneirar, o que que vai guardar no coração? Imagina. Se preocupa-se tanto com coisas que sabe? E aí usa uma vez só um, usa uma vez só, aí abre aquele guarda-roupa barrotado que não cabe mais nada. Eu já passei por isso. Gente. Guarda-roupa barrocado. Aí quando você vai pensar em usar o sapato que você lembrou que você tinha, o sapato tá deteriorado, a bolsa já tá acabada, né? Ai, gente, que isso. Compre as coisas para usar. Identifique-se como você é. Identifique-se aquilo que tá impedindo de você mudar. É um autoconhecimento entrar nisso, gente. É maravilhoso quando você entra. Sabe, a sua vida fica mais limpa, clara. Às vezes você vai até se assustar. Vai mexer com o seu psicológico, porque vai vir momentos até de que você não enxergou, que vai te frustrar, vai te deixar triste, vai vir momentos de choro. Porque você vai estar se conhecendo. E é normal quando a gente se conhece e encara a realidade da vida, que a gente. Essas coisas tampam. Porque quando você tá meio assim, eu fazia isso. Ansiosa, eu gostava. Tava tão triste, eu comprava. Eu andava no shopping, que gostoso com a sacolinha, que eu sou estar numa loja, experimentar aquelas roupas e poder comprar e ver aquilo que eu. Você entendeu?
realidades, que a gente tem que ter umas realidades que não se prender com as coisas daqui, que a gente é só uma passagem, entendeu? E é legal, é muito gostoso, gente. Então, assim, eu não vou alencar. Eu posso depois sugerir, né, que você pense em alencar algumas coisas que pra mim, mas eu não vou generalizar. 50 peças que você tem que fazer pra fazer um destralhe, pra virar minimalista. Não, porque isso vai de você. Tem várias sessões na nossa vida pessoal, de sentimentos, de emoções, de convívio, a maneira de ser, que você tem também que ser, pensar em alguma coisa que você tem que destralhar, não ser mais assim na sua vida, minimizar essas situações, agir simplesmente na sua vida, como também nas coisas materiais. Aí vem vestes, vem os trajes de roupas, e aquilo tudo, né, de coisas materiais, que aí você vai fazendo. E aos poucos, quando você vai entrando, você vai estar um tempo parado sem nada pra fazer, ou alguma coisa assim, você vai olhar assim, gente, que bagunça, eu preciso arrumar isso. Quando você vê um insight na hora que você não vai nem pra filmar, nem mostrar. E aí você já vai liberar, já vai dar correndo pra alguém, pra que a pessoa vai utilizar, ou você vai vender, vai doar. E é muito bom, gente, entrar nesse processo, né? Viver esse processo. Então, viva esse processo. Assim foi o meu. Espero que eu tenha ajudado você, que eu falo demais. Às vezes eu falei coisas assim, mas eu senti de fazer esse vídeo e meio que um bate-papo com vocês. Qualquer dúvida, qualquer sugestão de vídeos, coloca aí no comentário. Eu vou estar fazendo outros vídeos também. E é muito legal, né, repartir isso, gente. Mas entra nessa vibe. Entra nisso. Sabe? É muito bom, é libertador, porque faz bem pra você mesmo. Nossa, começa com você.